amigo, minha amiga. Quero agradecer a você mais uma vez por você estar sempre aqui conosco no canal do Pastor Ineu Messias. E neste momento, Momento com Deus, quero trazer uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua reflexão e meditação. E desta feita, quero começar com uma grande pergunta, importante pergunta para você, meu amigo, baseada na palavra de Deus. Quem é Jesus para você? Dito isso, quero convidar você para ler um texto na palavra do Senhor nosso Deus, que está escrito lá no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, a começar do versículo de número 13, e leremos até o versículo de número 17. E, portanto, diz assim o texto sagrado: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, que não foi a carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então aqui, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, esta é a grande pergunta que neste momento com Deus, temos que fazer para você. Quem é Jesus para você? O que significa Jesus para você? Como Jesus se apresenta para a sua vida, para o seu coração? E foi exatamente isso que Jesus queria saber de duas fontes. Primeira fonte, a própria sociedade onde os discípulos viviam, aonde Jesus e os discípulos haviam caminhado, havia pregado a palavra de Deus, havia curado, havia saciado a fome daquelas pessoas. E agora, Jesus queria saber, através dos seus discípulos, o que a sociedade pensava de Jesus, o que aquela multidão pensava de Jesus. E Jesus perguntou para os seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E os discípulos certamente devem ter percebido as conversas, as opiniões, já que eles estavam também ali entre a multidão, e os discípulos começaram a dizer: uns dizem que tu és João Batista, outros que é Elias, ou Jeremias, ou um dos profetas, que em outro texto e outro evangelho diz que ressuscitou, porque esse mesmo texto está escrito lá também em Marcos capítulo 8, verso 27 ao 33, como também lá em Lucas capítulo 9, o verso 18 ao verso 22. Então, portanto, Jesus fez essas duas grandes perguntas. Uma, querendo saber o que a sociedade achava dele, quem era ele, e outra para o próprio discípulo. E a sociedade e os discípulos começaram a dizer para Jesus que uns achavam que ele era João Batista. Ora, não poderia ser João Batista, porque João Batista foi contemporâneo de Jesus. Aliás, João Batista era primo de Jesus. A diferença de idade de um para o outro era cerca de 6 meses. Então, jamais João Batista ou Jesus poderia ser João Batista, porque este João Batista conviveu simultaneamente com Jesus. Aliás, foi João Batista que batizou Jesus ali no Rio Jordão. Então, veja como a multidão, a sociedade estava completamente equivocada em saber quem realmente era Jesus. E, porventura, hoje não acontece a mesma coisa? As pessoas, apesar de terem o evangelho nas mãos, os 4 evangelhos, apesar de ouvirem tanto de Jesus no rádio, na televisão, na internet, nas redes sociais, mas muita gente ainda não sabe o que é Jesus, quem é Jesus verdadeiramente, assim como aquela multidão que, apesar de ter convivido em vários momentos com o nosso Senhor Jesus, apesar de terem experimentado, vivenciado os vários milagres que o Senhor Jesus fez, ainda assim confundiu Jesus com João Batista, o seu primo, confundiu Jesus com Jeremias, com Elias e com outros profetas que ressuscitou. Observe que as pessoas estavam sem entender porque quem era verdadeiramente Jesus para a vida
para a vida delas. E será que não acontece a mesma coisa? E eu pergunto de novo para você, quem é Jesus para você? Será que você também está confundindo Jesus com algum líder religioso, com algum filósofo, com algum líder iluminado? Há pessoas que chegam a colocar Jesus no mesmo patamar de Buda, no mesmo patamar de Confúcio, no mesmo patamar de líderes espirituais, principalmente ali da parte oriental. Por exemplo, a religião islã tem Jesus apenas como um profeta, e um profeta, inclusive, menor, de menor importância do que o Maomé, que é o profeta da religião deles. Outras pessoas têm Jesus como avatar, tem Jesus como uma pessoa que chegou ao ápice da iluminação, da evolução, e apenas isso. Mas tudo isso, nós dizemos pela palavra de Deus, são visões equivocadas acerca da pessoa do nosso Senhor Jesus. Tanto é que está aqui escrito que um achava que era João Batista, Jeremias, Elias, e Jesus perguntou agora para os discípulos, ou seja, para aqueles que serviam a ele, para aqueles que criam nele, para aqueles que andavam com ele, para aqueles que estavam mais de perto dele. Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? E você, meu querido amigo, minha querida amiga, que porventura se reconhece, se acha e se reconhece como um cristão em Jesus? Quem é Jesus para você? Será que Jesus é mais um mestre de religião? Porque eu vi muitas pessoas dizerem para mim, ainda que cristãs, que outras pessoas têm o mesmo tamanho, a mesma importância espiritual que o nosso Senhor Jesus Cristo tinha, e sai até citando o nome dessas pessoas cristãs. Mas aqui Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro disse, e Simão Pedro, no versículo de número 16, respondendo disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Que coisa maravilhosa. Apenas um discípulo teve esta sensibilidade de dizer que quem realmente Jesus era. E você? Será que você está tendo também essa mesma, vamos dizer assim, capacidade espiritual de distinguir Jesus das outras pessoas? Porque muitas pessoas falam muito bem de Jesus por aí, inclusive um ateu por nome Alberto Camus, aquele grande escritor do livro, do best-seller chamado A Peste. Ele não acreditava, por exemplo, na ressurreição de Jesus, mas, no entanto, ele elogiava as palavras belas de Jesus, as palavras maravilhosas, e tinha até respeito por ela. Mas, no entanto, Alberto Camus, ele não acreditava no nosso Senhor Jesus. Ele não cria que Jesus era o Filho do Deus vivo. E será também que, a semelhança de Camus, você também não tem essa mesma postura? Gosta das palavras de Jesus, elogia Jesus, respeita Jesus, mas não acredita em Jesus como Filho de Deus, como Deus encarnado e como Salvador do mundo. Se você está assim, o conselho que eu tenho da parte de Deus para você é que crê em Jesus, como Pedro aqui está dizendo, Cristo, o Filho do Deus vivo. Tanto é que Jesus vai dizer: bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque não foi a carne nem o sangue que tu revelou, mas meu Pai que está no céu. Quando Jesus diz que não foi a carne nem o sangue, não foi a natureza humana de Pedro, não foi o seu intelecto, não foi o seu raciocínio, não foi a sua inteligência, não foi a sua especulação, que muitas vezes é filosófica, das pessoas que especulam para saber quem é Jesus. Mas Jesus diz de modo muito claro que quem revelou para Pedro que ele era o Cristo, Filho do Deus vivo, foi o bom Pai Celestial. Oh, glória a Deus! E o Deus Todo-Poderoso, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o mesmo que revelou para Pedro que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo, é o mesmo que quer revelar para você, meu amigo, minha amiga, que me assiste agora. Basta você ter o coração como tinha Pedro, que estava ali perto de Jesus, que estava ali servindo a Jesus, andando com Jesus, mesmo com as falhas que nós observamos no caráter dele, mas nós vamos observar ao longo dos evangelhos que Pedro, por ter esta convicção plantada, não por ele, mas pelo Pai Celeste que está no céu, no coração dele, ele passou a seguir Jesus até o final da sua vida, mesmo negando Jesus 3 vezes, mas Jesus foi em busca dele naquela praia, e ele por 3 vezes disse que amava o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque o Deus da glória plantou aquela convicção maravilhosa no coração de Pedro, de que Jesus era o Filho do Deus vivo. Então, mesmo o Pai Celestial,
quer também implantar na sua alma essa mesma convicção, para nunca mais você confundir Jesus, nem com profeta, nem com filósofo, nem com um mestre de religião, nem com iluminado, mas saber que verdadeiramente Jesus, o Filho do Deus vivo, é o Deus encarnado, é maravilhoso, é conselheiro, é Pai da eternidade, é príncipe da paz, é o sumo sacerdote das nossas almas. Ele sim, que é o verbo de Deus, como diz o João, lá no capítulo 1, verso 1, que o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Bendito é o nome santo do Senhor nosso Deus. Então, neste momento com Deus, meu amigo, que você deixe que o Pai Celestial revele para a sua vida quem é Jesus para você. Jesus é o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Assim que Deus abençoe a sua vida e que você possa abraçar esta verdade com convicção, como Pedro, o apóstolo, abraçou. Que Deus abençoe sua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo.